Na verdade, é uma nova realidade do mercado de trabalho. Antes, a gente tinha aquele formato tradicional, que até vem passando por reformatações. A pessoa trabalhava de segunda a sábado, né, meio período, fazendo as 44 horas semanais. Agora, o que ocorre? Esse formato de um trabalho que se assemelha ao autônomo, a pessoa faz o seu horário. Então, ele pode estar trabalhando de noite, fim de semana, feriado. E isso aí trouxe a necessidade de uma reformatação, porque o Estado ele não consegue estar acompanhando ou protegendo esses trabalhadores da mesma forma que esses outros CLTs, né? Existe a possibilidade do MEI, onde ele faz lá um recolhimento de 5% sobre o salário mínimo, mas a proteção é pouca, principalmente no caso dos motoboys. Quando acontece algum acidente, ele se afasta, às vezes, por um longo período de tempo, e ainda em caso de falecimento, como é que fica a questão da proteção aos dependentes, né? Outro ponto que também coloca é a remuneração mínima. Então, como você tem ali até o salário mínimo como parâmetro para a pessoa não pode trabalhar por menos que isso, eles queriam determinar um valor também mínimo de hora e a exigência de uma contribuição compartilhada. Então, enquanto como MEI ele tem um recolhimento, o ônus fica só por conta desse autônomo, se fosse alterado uma categoria, uma forma que também a empresa que demanda pelo serviço fizesse a contribuição, então seriam os dois, né? O Estado ele está quebrado de certa forma justamente por conta do déficit da previdência, né? Mudou a pirâmide etária e por fim tem um menor número de contribuintes para tanta gente já com uma idade mais avançada se aposentando, aumentou demais também a expectativa de vida, então precisa ser feita alguma correção. Agora, obviamente, o impacto vai ser nos preços, porque é como você aumentar o preço do diesel, não impacta em tudo, qualquer produto, mercadoria que você tem a parte logística, acaba subindo também, então a gente vai ter uma menor demanda no mercado consumidor, que é o impactado final, né? Você tem preços maiores, eu vou pensar duas vezes se eu uso o serviço da entrega ou se eu vou lá e retiro o produto no local, ou então o pior dos cenários é eu deixar de comprar, porque daí eu não tenho mais condição de estar pagando esse preço para pedir uma pizza, para pedir um lanche, coisas nesse sentido que do pós-pandemia se tornou até rotineiro entre as famílias. E para a questão dos motoristas também impacta no retorno financeiro deles, né? O que acontece? De repente ele está habituado a fazer um número de X corridas e existindo essa restrição no mercado consumidor, ele vai ter um número menor ou não vai ter essa eficiência de acabou uma, já começa a outra, vai ficar com um lapso de tempo ali. Enfim, no final das contas, esse valor adicionado que o consumidor paga mais, ele não tem nenhum tipo de benefício para quem está executando o trabalho. É claro, o benefício seria o quê? O direito previdenciário, de se aposentar com um valor maior, ou eventualmente numa necessidade você ter um direito a um recurso um pouco mais elevado, numa situação de doença, uma situação de invalidez ou de acidente, mas a verdade é que a pessoa não pensa muito nisso, né? Então é normal que o ser humano levar em consideração só o dia a dia, né, e não pensar tanto no futuro, né? Então, mas enfim, o impacto vai ser esse aí, não tem benefício financeiro imediato nenhum para aqueles que são os executores da atividade. A gente fala talvez de uma diminuição da demanda, pode acarretar na redução da quantidade de motoristas, de aplicativos cadastrados nos aplicativos? Olha, quem conhece motorista de aplicativo sempre escuta reclamações do como está difícil, porque depois que você tira todos os custos, se não levar em consideração o desgaste do carro, no final das contas, acaba que em algum momento vai faltar. Eventualmente precisar fazer ali um reparo ou levar numa oficina mecânica, sai muito mais caro o molho do que o peixe. E ainda assim existem aqueles que sequer têm a condição de ter o próprio carro. Então, para ter um que atenda às exigências das empresas, que é o número mínimo de
ano de fabricação, de condução, de ter que ter 4 portas, ar-condicionado, etc., ele acaba por alugar. E é pago um valor assim de R$700 por semana. Então, se ele levar em consideração, além dos custos com o combustível, tirar ainda esse valor do aluguel, de repente o que sobra é muito restrito, né? Então, eu vejo que existe uma grande reclamação já por parte desses motoristas e que o governo tentar interferir, por mais que as causas ou o objetivo até seja nobre, né, ou então evidentemente necessário por conta desse déficit da Previdência, a verdade é que, como efeito final, a gente imagina que seja semelhante para qualquer tipo de produto ou serviço que tenha elevado o preço e, do outro lado, diminui a procura pelos consumidores. Falando assim, para finalizar, né, a questão que existem lados, né, mas de uma forma geral, teria uma forma de dizer se é benéfico ou não, tanto para a economia brasileira, tanto para a questão desse setor de aplicativos? A verdade é o seguinte, aumento de imposto sempre vai restringir. Outros países vêm na contramão. A gente está vendo uma fuga de empresas para o Paraguai. Por quê? Lá a carga tributária é 1/3 da nossa. Aqui, o que se faz? Tentar reequilibrar as contas, porque existe um déficit, o governo ele mais gasta do que arrecada, então vem sempre tentando empurrar ali um imposto novo, uma alíquota maior, e esse caminho, ele a longo prazo é muito prejudicial, porque você impacta no investimento, na atração de empresas do exterior, ou mesmo o próprio empreendedorismo fica uma restrição, porque ninguém quer ter o Estado como sócio, né? Às vezes você tem uma empresa, luta para fazer uma receita, arcar com os custos, arcar com as despesas, e no final o que sobra, você vê que é menos do que o imposto que você pagou para o governo. Então, eu acho assim que a gente deveria tentar ir numa outra direção, que é de aquecer a economia, os negócios, favorecer de uma forma que não fosse necessário ficar tentando cada vez aumentar mais e mais impostos. Então, eu sou... se fosse colocar qual que é o meu ponto de vista ou minha opinião, acredito que o próprio MEI já existe e é para solucionar esse tipo de situação em que a pessoa trabalha por conta e o governo tentar interferir colocando remuneração mínima ou contribuição compartilhada e todos esses pontos aí, é uma interferência que acaba só prejudicando o mercado como um todo, o mercado de trabalho, o mercado do empreendedorismo, mercado consumidor, todo mundo sai perdendo para tentar o governo, por mais uma frente, elevar a arrecadação ao invés de tentar cortar os gastos públicos.